Imagina o seguinte cenário. Você trabalhou anos para conquistar algo. Uma promoção, um relacionamento, um projeto que sempre sonhou. E finalmente conseguiu. Mas então, algo estranho acontece. Em vez de aproveitar, você começa a se sabotar. Chega atrasado, procrastina, cria conflitos desnecessários, age de um jeito que parece deliberadamente projetado para destruir exatamente o que você construiu. E o pior, você não entende por quê. Você não é burro, não é fraco. Na verdade, provavelmente é uma das pessoas mais esforçadas que você conhece. Então por quê? No momento em que o sucesso está na sua mão, algo dentro de você decide destruí-lo. A resposta está em um mecanismo psicológico que opera nas sombras da sua mente. Silencioso, invisível e incrivelmente poderoso. E depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para os seus padrões de comportamento da mesma forma. O que é autossabotagem de verdade? Antes de tudo, precisamos destruir um mito. A maioria das pessoas pensa que autossabotagem é fraqueza, preguiça disfarçada, falta de disciplina ou de comprometimento. Não é. A autossabotagem é, na verdade, um mecanismo de proteção, sofisticado, bem intencionado e completamente disfuncional no contexto errado. Para entender isso, você precisa conhecer o conceito de zona de conforto psicológica. E atenção, essa zona não é sobre conforto físico ou prazer, é sobre previsibilidade. Seu cérebro não quer que você seja feliz, ele quer que você sobreviva. E para sobreviver, ele precisa prever o que vai acontecer. O conhecido, mesmo que doloroso, é seguro. O desconhecido, mesmo que promissor, é uma ameaça. Então, quando você começa a se aproximar de um nível de sucesso, relacionamento ou realização que está além do que seu sistema interno considera normal para mim, o cérebro dispara um alarme. E esse alarme se manifesta exatamente como autossabotagem. Não é fraqueza. É o seu sistema de sobrevivência tentando te proteger de um território desconhecido. O problema é que ele não consegue distinguir entre um predador na selva e uma promoção no trabalho. As origens, onde esse mecanismo é criado. Então, de onde vem esse nível interno de sucesso que o seu cérebro defende tão ferozmente? A resposta, na maioria dos casos, está na infância. E mais especificamente, nas mensagens que você internalizou sobre quem você é e o que você merece. O psicólogo Nathaniel Branden, um dos maiores estudiosos da autoestima do século XX, desenvolveu o conceito de set point de autoestima, um nível base de autoconceito que funciona como um termostato. Quando sua vida está abaixo desse nível, você se esforça para melhorar. Mas quando sua vida começa a superar esse nível, quando você começa a ganhar mais do que acredita merecer, a ser amado mais do que se acha digno, a ter mais sucesso do que sua identidade interna comporta, o termostato entra em ação e começa a te puxar de volta para o normal. Esse set point é formado por experiências precoces, por palavras ditas por pais, professores, figuras de autoridade, por traumas, por rejeições, por comparações repetidas ao longo dos anos. Uma criança que ouviu: "Você nunca vai dar certo", o suficiente número de vezes não cresce e simplesmente esquece. Ela cresce e inconscientemente confirma. Uma criança que foi ensinada que dinheiro é sujo, que sucesso significa arrogância, que se destacar é perigoso, carrega essas crenças como verdades absolutas dentro do sistema operacional da sua mente adulta. E quando a vida adulta começa a contradizer essas crenças, o sistema operacional hackeia o comportamento para restaurar a ordem interna. Isso tem um nome clínico, crença limitante, e o mecanismo que as executa se chama boicote interno. As 5 formas que a autossabotagem se disfarça. Aqui está o que torna a autossabotagem tão perigosa. Ela raramente aparece com esse nome. Ela se disfarça de hábitos razoáveis, de escolhas lógicas, de características de personalidade. E você passa anos achando que esse é simplesmente o seu jeito de ser. Veja as 5 formas mais comuns e veja se você reconhece alguma. A procrastinação estratégica. Existe uma diferença entre procrastinar por preguiça e procrastinar por medo. A procrastinação sabotadora acontece especificamente com as coisas que mais importam para você. Você consegue fazer 1000 tarefas secundárias, mas aquela coisa, aquele projeto, aquela conversa, aquele passo,
nunca sai do lugar. Por quê? Porque enquanto você não tenta, você não pode falhar. E enquanto não falha, sua autoimagem está protegida. É preferível para o cérebro a dor crônica do não tentei do que a dor aguda do tentei e não consegui. A autossuficiência excessiva. Pessoas que se sabotam frequentemente desenvolvem uma incapacidade de pedir ajuda ou de aceitar apoio. Parece virtude, independência, força, mas na raiz é uma crença de que não merecem ser ajudadas, ou que se alguém os conhecer de verdade, suas dúvidas, suas limitações, suas necessidades, vai embora. Então elas fazem tudo sozinhas, e quando ficam sobrecarregadas e fracassam, a crença original é confirmada. Eu sabia que não ia conseguir. O perfeccionismo paralisante. O perfeccionismo é frequentemente celebrado como uma qualidade. Meu defeito? Sou perfeccionista demais. Mas o perfeccionismo patológico não é sobre excelência, é sobre evitar julgamento. Se eu nunca termino, nunca posso ser criticado. Se eu nunca lanço, nunca posso falhar publicamente. O padrão impossível que o perfeccionista estabelece não é uma meta, é uma saída de emergência. A autodestruição no pico, esta é a mais chocante e uma das mais documentadas na literatura psicológica. É o padrão de pessoas que, consistentemente, tomam decisões destrutivas exatamente quando estão no melhor momento da vida. O relacionamento que vai bem e, de repente, a pessoa trai. O negócio que está crescendo e, de repente, o sócio é afastado sem motivo. A dieta que está funcionando e, de repente, há uma recaída devastadora. Não é coincidência. É o termostato de autoestima em ação. O sucesso ficou grande demais para o sistema interno suportar, então ele criou uma crise para restaurar o equilíbrio. O relacionamento sabotador. Pessoas com padrões de autossabotagem frequentemente escolhem, repetidamente, relacionamentos que confirmam suas crenças sobre si mesmas. Não porque gostam de sofrer, mas porque o sofrimento familiar é previsível, e o previsível, como já vimos, é seguro. A pessoa que cresceu sem afeto vai se sentir estranhamente desconfortável com um parceiro amoroso e estável. E, inexplicavelmente, atraída por quem repete o padrão de rejeição que aprendeu a chamar de amor. Como quebrar o ciclo? Agora a parte que realmente importa. Como você interrompe um mecanismo que opera abaixo do nível da consciência? A resposta honesta é: não de uma vez. Não com uma técnica. Não com força de vontade, mas com um processo. E esse processo começa com uma única habilidade: reconhecimento. Identifique seu padrão de sabotagem. Olhe para o seu histórico, não para os seus fracassos isolados, mas para os padrões. Onde você consistentemente chega perto do sucesso e recua? Em quais áreas da vida você parece ter um teto invisível? Finanças, relacionamentos, carreira, saúde. O padrão é a informação. Ele aponta para onde o termostato está configurado. Rastreie a origem da crença. Quando você identifica o padrão, faça a pergunta: o que eu precisaria acreditar sobre mim mesmo para que esse comportamento fizesse sentido? Se você sempre sabota relacionamentos próximos, talvez a crença seja: não sou digno de amor estável. Se você sempre freia quando está prestes a ganhar mais dinheiro, talvez a crença seja: pessoas ricas são desonestas e eu não quero ser assim. A crença não precisa ser verdadeira. Ela precisa apenas ser rastreada até sua origem para perder parte do seu poder. Expanda a zona de identidade gradualmente. Você não quebra um padrão de autossabotagem de uma vez. Você o expande progressivamente. Cada vez que você age em contradição com a crença limitante, cada vez que você aceita o elogio, em vez de diminuir, cada vez que você pede ajuda em vez de recusar, cada vez que você segue em frente, quando o impulso de recuar surge, você está reescrevendo o sistema operacional, devagar, com consistência. Uma decisão de cada vez. Observe o desconforto sem obedecer. Este é o passo mais difícil. Quando você começa a expandir sua zona de identidade, o sistema interno vai resistir. Você vai sentir ansiedade, desconforto, uma voz interna dizendo que você está indo longe demais, rápido demais, que não é para você. Esse desconforto não é um sinal de que você está errado. É um sinal de que você está crescendo. A diferença entre pessoas que quebram o ciclo de autossabotagem e as que ficam presas para sempre é simples.
As primeiras aprendem a sentir o desconforto e agir assim mesmo. As segundas interpretam o desconforto como confirmação da crença limitante e recuam. Autossabotagem não é fraqueza de caráter. É um sistema de proteção mal calibrado, construído em um tempo em que fazia sentido, operando em um contexto onde já não faz mais. Você não se sabota porque quer fracassar. Você se sabota porque uma parte de você ainda acredita que o fracasso é mais seguro do que o sucesso desconhecido. E a única forma de mudar isso é fazer o que o sistema teme, avançar mesmo assim. Uma vez, depois outra, até que o novo nível se torne o novo normal. Até que o termostato seja reconfigurado. Até que você perceba que o teto que te limitava não era o mundo. Era uma história que você aprendeu a contar sobre si mesmo. E histórias podem ser reescritas. Se você se reconheceu em algum dos padrões desse vídeo, compartilha com alguém que você acha que também precisa ouvir isso. E se quiser continuar aprofundando no funcionamento da mente humana, nos mecanismos que ninguém te ensina e que explicam por que você age como age, se inscreve no canal. Semana que vem tem mais. Até lá!